Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Veja, amados, o desespero de Tiago. Tiago, capítulo 3. Agora vamos para o verso 5 e o 6. Desespero dele com a língua, esse membro que nós carregamos dentro de nossa boca. Nós, às vezes, uma língua inconversa, sem Deus, se torna um inferno da boca, viu? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, um palito de fósforo incendeia um grande bosque. Assim é a língua, pequeno membro, mas se você não cuidar de policiar ela vai incendiar muitas famílias com palavras ruins, maneiras ruins, expressões ruins, viu? Se você não levá-la a um novo nascimento, a uma conversão. Mas aí você diz, minha língua, converter minha língua, como eu converto minha língua? Não é a sua língua em si que é má, não. Se a língua fosse má, muitas pessoas dizem, a língua é má, os olhos são maus. O próprio Senhor Jesus falou, sua mão te condena, corta, é melhor entrar no céu sem uma mão do que com as duas ir para o inferno. Tudo bem, isso é a força de expressão, usar mão, ouvido, língua, olho, força de expressão. Mas se fosse tão mal, lá no céu nós não iríamos ter mão, não iríamos ter olhos, não iríamos ter língua para falar. E lá no céu nós vamos ter corpos, leia 1 Coríntios 15, que nós vamos ter corpos lá. Companheirismo, mão para apertar a mão do outro. Então vamos descobrir que o mal não é esse membro físico chamado língua. O mal está naquele ser que monitora a nossa língua por detrás. Este ser é o nosso espírito. Nós somos compostos de corpo, espírito e alma. 1 aos Tessalonicenses 5:23. Corpo é esse que você diz, essa é minha face esquerda, esta é minha face direita, é o corpo. Essa é minha mão direita, esta é minha mão esquerda. Você está se referindo ao corpo. Mas quem é o sujeito que está falando? Você está mostrando o instrumento de fora, o corpo. Mas quem é esse que está falando? Meu rosto, minha mão, né? Quem é esse sujeito? É o espírito que está dentro de nós. A máquina motora que governa esse instrumento chamado corpo é o espírito. Então já podemos constatar que a língua é a expressão do nosso espírito. Então não é que você tem que cortar a língua, cortar a mão, arrancar o olho. Não, Jesus está referindo, usando o natural para explicar o espiritual. O que temos que converter é o espírito, é o sujeito que impulsiona a nossa língua a falar, ao nosso olho a olhar, ao nosso ouvido a ouvir. É como esse microfone aqui. Se eu não estivesse falando por detrás dele, ele não produziria o som. Assim é a língua, se não tivesse um espírito para impulsioná-la a falar, ela não falaria nada. A língua é somente um instrumento. O mal não é o instrumento, o mal é o mecanismo que desenvolve esse instrumento que está por detrás dele. É como a televisão, o aparelho de televisão em si não é mal. O mal é as programações que são desenvolvidas na televisão, na internet, onde quer que seja. Então o mal é o espírito inconverso por detrás da nossa língua que a destrói. Veja, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo. Quando é que ela contamina? Quando ela estiver sem Deus. Ou seja, o espírito que está por detrás dela, que a governa, sem Deus, leva a língua a falar coisa que lhe contamina. Por que tem tantas pessoas atrás das grades, na cadeia,
tantos cadáveres no cemitério morto. Pergunto, muitos cadáveres, se você pudesse arrancá-los da sepultura e perguntasse para ele: cadáver, quem te matou? Muitos deles diriam: é a língua, é a língua, falei que não deveria falar, sabe? A língua. Mas é esse órgão físico? Não, é o espírito inconverso que estava por detrás da língua, que levou a língua a falar coisas que não deveria falar e causou morte. Então o mal não é esse físico, não é esse corpo. Esse corpo foi Deus que nos deu. O mal é o espírito inconverso. Por isso que Jesus bateu João 3,3. Necessário é nascer de novo. Ou seja, trocar de natureza desse espírito, trazer o Espírito Santo para reger esse corpo. Aí sim, sua língua não vai ser um incendiário para o mal. Sua língua vai falar palavras construtivas. Por quê? Quem estará por detrás dela vai ser Cristo. Cristo na sua língua, Cristo nos seus olhos, Cristo na sua mão. Fará de você uma pessoa maravilhosa. Ê, glória! Veja, a língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. É Tiago 3, verso 6. Inflamada pelo inferno. Veja, a língua é a expressão do nosso espírito. Conclua isso para você, que você não vai estar mordendo na língua, mordendo. Ah, língua, porque você falou isso? Vamos morder, arranca um pedaço da língua. A língua não tem culpa. A língua é simplesmente um instrumento. Esse microfone não tem culpa se eu usá-lo para falar coisas erradas. Não, ele é um instrumento. Meus olhos não têm culpa. O que é culpado é um espírito inconverso que levou meus olhos a olhar coisas que não deveria, sabe? E assim é todos os órgãos de meu corpo. Não tem culpa do pecado que desenvolve. O mal é o espírito inconverso que está por detrás, que nos leva a fazer coisas que ferem a Bíblia, ferem princípios éticos. Olha, guarde esta frase: não se muda um homem sem mudar o espírito que está no homem. Não se muda uma família sem mudar o espírito que está regendo aquela família. Presidente, deputados, senadores, companheiros, não se muda uma nação sem mudar o espírito que rege aquela nação. Preste atenção nisto. São João 3,3, Jesus bateu bem em cima da taxinha principal. Necessário é nascer de novo, ou seja, trocar de regência, trocar de espírito, receber o espírito convertido. Aí mudará o homem, mudará a família, mudará a sociedade, mudará a nação. Agora eu pergunto, quando é que essa nação querida nossa, Brasil, vai ser mudado? Quando o Brasil trocar de espírito. Quando é que vai trocar de espírito? Eu digo, olha, de acordo com a Bíblia, vai ser só naquele novo mundo, naquela nova sociedade que virá a reinar sobre essa terra, porque por enquanto a coisa está indo de mal a pior. Mas você é o indivíduo. Não é porque o Brasil está indo de mal a pior que você também tem que ir. Você diz, não, ainda que eu nade contra a correnteza da vida, mas eu sou a pessoa eleita. Eu sou o salvo. Eu vou buscar esse novo nascimento, essa nova regência em mim, para que minha língua seja um instrumento de Deus, meus olhos sejam um instrumento de Deus, minhas mãos sejam um instrumento de Deus. Volto a repetir, olha, a língua é a expressão do nosso espírito. Espírito sujo, língua suja. Os olhos são a expressão do nosso espírito. Espírito sujo, olho sujo. Sabe, e aí vai, daí para frente você amplia a coisa. Vem, eu quero te ajudar. Procure-nos, nossa igreja aqui em Brasília, está ali em Taguatinga Norte, e no entorno de Brasília, lá no Novo Gama, está a nossa igreja matriz, nossa igreja sede. Entre em nossa página, Tabernáculo da Fé Brasília, e você vai pegar o nosso endereço e os dias de culto e vai estar lá conosco. Eu estou te aguardando ali, eu quero te ajudar. Deus te abençoe. Venha, eu quero te ajudar.